Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de hoje, aula de número 4 da disciplina Introdução à Torá Oral. Nós, então, estamos completando com essa aula a disciplina Introdução à Torá Oral. São 4 aulas. E isso significa que na próxima semana, já estaremos divulgando a lista de aprovados. Então, na próxima semana, vocês já vão ter a sua lista, a lista de aprovados, tá bom? Bem, então estamos chegando na aula de número 4, aula número 1, aula número 2 e aula número 3. Nós tivemos, então, dentro dos aprendizados, vimos que Moshe Rabbeinu Moisés, nosso mestre, ele recebeu a Torá oral no Monte Sinai, juntamente com a Torá escrita, ele recebeu as elucidações, explicações, a interpretação da Torá escrita, e essa é a Torá oral. Vimos também que o povo judeu recebeu uma missão especial, a missão de estar sendo os guardiões dessa transmissão oral, né? De forma que aqueles que querem ou desejam aprender como cumprir os seus mandamentos, lembrando que as nações também têm 7 mandamentos universais, Sheva Mitzvot Bnei Noah, também conhecido como as 7 leis universais dos filhos de Noé, e cada um dessas mitzvot, desses mandamentos, eles têm várias obrigações e proibições, né? Ou seja, chamamos isso de ramificações. São, então, várias ramificações. Então, para aprender como cumprir essas ramificações, necessariamente, ele tem que se voltar para a Torá, com certeza. E vários tipos de elucidações estão na Torá oral também. Então, ele necessariamente tem que entrar em contato com o judeu, com o povo judeu, ou com alguém que é ligada ao judeu. Ou mesmo não sendo judeu, seria um emissário de alguém, né, que estaria, então, elucidando a forma de conhecimento de como se cumprir os 7 leis universais dos filhos de Noé. Então, são formas corretas de aprender a aplicação disso. Vimos que a Torá oral, ela foi passada dentro de uma corrente de transmissão de geração a geração, gerações sem um intervalo longo de transmissões, ou seja, foi direta morria um líder da geração, vinha outro líder daquela geração. Assim, sucessivamente, consecutivamente, até chegar na forma que nós temos hoje, já encadernadas, vendida em livros, a Torá oral, tanto o Talmud Bavili, quanto o Talmud Yerushalom, né? E fora também todas as transmissões que vêm da Torá oral, como o Midrash, como, por exemplo, os livros de Kabbalah, como os livros de Hassidut, como, por exemplo, os livros a respeito de código de leis, como Shulchan Aruch, Shulchan Aruch Harav, e até mesmo os nossos livros, né, dentro da Alahá Bnei Noah, ou seja, daí vem também o Brit Shalom, daí também vem o Código Divino, daí também vem o Sheva Mitzvot Hashem, ou seja, vários livros que se tem dentro da transmissão passada, que também provém da Torá oral. Então, de certa forma, um Benoa, ele tem, sim, o dever de conhecer a Torá oral. O dever de conhecer a Torá escrita e a Torá oral. O Benoa, ele tem um dever de aceitar a Torá na sua plenitude, embora ele só deve ser obrigado a cumprir as 7 leis e suas ramificações, pode cumprir outras voluntárias, né? A gente vai ver isso mais à frente, mas pode se cumprir as outras voluntariamente. No entanto, um Benoa, ele tem que acreditar que a Torá é divina. Ele tem que acreditar que a Torá é divina. Tanto na parte escrita, parte escrita para nós, é tanto o Humash, os 5 livros de Moshe, quanto também o Neviim e o Ketuvim, o Tanakh por inteiro, com os 24 livros do Tanakh. Quanto também com a parte oral, que são todas as explicações
em forma de livros judaicos que se tem hoje, que engloba, então, a Torá oral quanto a isso. Ele tem que acreditar plenamente nisso. Bem, quando nós falamos de Torá, nós falamos sobre atributos divinos, da qual a Torá compartilha diretamente, que também mostram o seu Criador. A gente sabe que a Torá é divina. Por que a Torá é divina? Porque ela tem atributos sobre o qual também o Criador tem em si. Um desses atributos é a eternidade da Torá. Ou seja, a eternidade. A Torá, ela não muda. A Torá, ela não se modifica e ela não precisa se adaptar a uma certa cultura, uma certa linguagem, uma certa forma. Por quê? Por que ela não precisa? Porque se adaptar seria algo dentro do nível de alteração, de mudança. Deus nos livre disso. Então, nenhum sábio ou nenhum profeta, muito menos uma pessoa que se diga que seja uma Mashiach, ela pode chegar e modificar a Torá, ou ela pode anular algo da Torá, tanto da parte escrita, quanto também da parte oral. Ou seja, isso é o quê? O que isso significa? Significa que ninguém pode chegar e falar, olha, agora o livro que vale e vai completar a Torá é esse livro aqui, essa nova revelação que eu tive. A nova revelação do Novo Testamento, por exemplo, né? Vai completar a Torá. Deus nos livre. De forma alguma, isso é mudar a Torá. A nova revelação do Alcorão. Não, Deus nos livre. Isso é mudar a Torá. A ideia de se completar a Torá através de um profeta suscetível, que nem comprovou as grandes profecias a respeito de se confirmar como profeta, né? Mas ele chega e institui uma nova religião, criou uma nova revelação, a pessoa criou também uma nova religião. Criou um novo mandamento, criou uma nova religião. Criou uma nova interpretação diferente da Torá oral, criou uma nova religião. Deus nos livre de pensar isso. Então aqui, essa é uma primeira característica, a eternidade da Torá. Ou seja, as leis da Torá valem no passado, no presente e no futuro, independentemente de época, ela continua valendo. Claro, existem certos equivalentes que nós devemos levar em questão. Primeiro, não se tem um Betamigdash hoje, não se tem um templo sagrado, logo, as leis de Korbanot, ou seja, de sacrifícios, não acontecem hoje, mas elas existem e continuam valendo, né? Apenas as pessoas têm uma isenção quanto a ela por não ter como fazer. Apenas isso. Mas quando o povo judeu estuda as leis de Korbanot, é como se eles estivessem cumprindo essa parte dos Korbanot. É claro que a pessoa pode também falar, olha, o povo judeu hoje, ele está no exílio, a grande maioria, né? Está no exílio, estão fora de Israel, estão fora da terra de Israel. E existem mandamentos que só é possível cumprir dentro da terra de Israel. Uma delas é o ano da Shemitah, ou seja, o ano sabático. A outra delas é o ano de Yovel, que é o ano do jubileu. Então, essas leis relativas a esses produtos de não trabalhar a terra nesse tempo só pode ser cumprido dentro da terra de Israel. Fora da terra de Israel, não tem como cumprir, correto? Sim, também. Mas é a mesma coisa. Ainda que a pessoa esteja fora da terra de Israel, se ela estuda sobre essas leis, é como se ela estivesse cumprindo. Terceiro ponto. Tudo bem. Vamos pensar que existem leis hoje que, por algum motivo, não se tem... A Torá manda ouvir um profeta. A Torá ordena ouvir um profeta verdadeiro. Hoje não tem um profeta verdadeiro. Ou seja, hoje não existe um profeta, correto? No entanto, não é porque não existe um profeta que você não pode cumprir isso. Você escuta o profeta verdadeiro a partir do momento que você escuta o Taná. Você lê o Taná, estuda o Taná, estuda a Torá escrita, você ouve as palavras do próprio Moshe, não é verdade? Você aprende as palavras dos sábios, os ensinamentos dos sábios. Os sábios também, eles tinham Ruach HaKodesh, ou seja, tinham um nível de inspiração, que não é a profecia propriamente dita, que é um conceito muito maior, muito mais elevado, mas também é uma inspiração.
Então, todas as palavras dos sábios são totalmente inspiradas, os ensinamentos que eles trazem. Logo, quando a gente aprende, por exemplo, as palavras do Rebbe de Lubavitch, nós estamos aprendendo diretamente, né, ouvindo diretamente de um profeta. Quando a gente aprende as palavras dos profetas do nosso tempo, da nossa época, da nossa geração, nós cumprimos também esse requisito. Os judeus cumprem esse requisito também. Então, logo, isso não quer dizer que não tem como se cumprir, ou que foi abolido. Ninguém aboliu nada. Né? Ninguém aboliu nada na Torá. As coisas continuam valendo, as 603 mitzvot para o povo judeu, a Sheva Mitzvot Bnei Noah, 7 leis universais dos filhos de Noé, com as suas ramificações, para todas as nações, continuam válidas, totalmente válidas, porque a Torá, ela é eterna. Então, essa é a primeira característica da Torá que nós encontramos nela. Segunda característica é época, tá? Época, era, e a maneira de se relacionar com essa época. Bem, durante muito tempo, o povo judeu ele foi muito perseguido. Apesar de estar hoje momentaneamente numa guerra que, infelizmente, ceifou muitas vidas, mas ainda assim, né, podemos dizer que hoje o povo judeu não é tão perseguido como foi em outras épocas. Outras épocas foi muito mais. E durante todos esses momentos, o povo judeu não teve como desempenhar uma das principais mitzvot que ele recebeu. O povo judeu recebeu a missão de ser um reino de sacerdotes. E o que significa ser um reino de sacerdotes, segundo o filho do próprio Rambam, o Abraham Ben Maimon, né, que é o filho do próprio Rambam, ele explica sobre isso. Ele fala, olha, ser um rei de sacerdote significa que você ensina as pessoas. Ou seja, isso acontece quando um judeu, né, influencia o não-judeu a cumprir as suas 7 leis universais. Bem, durante muito tempo, foi impossível para o povo judeu fazer isso pelo perigo de vida. Se um judeu chegasse perto de um não-judeu e falasse, olha, isso que você pratica é idolatria, essa pessoa chegaria até as autoridades da cidade e falaram, olha, tem um judeu querendo me tirar da minha religião. Né? Então, logo, traria um problema para toda a comunidade judaica na época. Então, quando há perigo de vida, há uma isenção sobre isso. Só que o tempo foi passando, vieram perseguições, tentaram acabar com a Torá, principalmente tentaram acabar com a Torá oral, ou seja, os perseguidores do povo judeu, entre eles tanto os assírios, quanto os babilônicos, quanto os romanos, quanto todos os pogroms, cruzadas que vieram na época, inquisições e por aí, tentaram acabar de qualquer e toda forma com a Torá oral. Não conseguiram. A Torá oral ela chegou na nossa época em que nós estamos. Durante muito tempo, esses perseguidores, eles faziam da seguinte forma: eles controlavam as massas através de quê? Eles controlavam as massas através do poder midiático que se tinha dentro das reuniões eclesiásticas, ou seja, numa missa, num culto protestante. Então, era a principal forma de formar a opinião das pessoas. A opinião das pessoas dependia daquilo que os seus clérigos ensinavam. Durante muito tempo foi assim. As pessoas não buscavam por si o conhecimento, elas buscavam receber o conhecimento, não é verdade? Elas não tinham muito o que questionar. Elas não tinham como, por exemplo, falar se isso é verdade, se não é. Então, durante muito tempo foi assim. Durante muito tempo foi assim. A verdade, entre aspas, era aquilo que a igreja dizia. A verdade, entre aspas, era aquilo que, por exemplo, o monge dizia. A verdade, entre aspas, era aquilo que o pastor dizia. Hoje, isso é bem diferente. Hoje, as pessoas, chegou uma época em que esse império do domínio praticamente, do monopólio da religião no mundo, ele caiu, está caindo aos poucos. Então, com isso,
As pessoas de nossa época, elas têm um acesso ao conhecimento. Esse acesso ao conhecimento principalmente se deu através da disseminação da informação através da internet. Hoje as pessoas, por exemplo, elas podem entrar na internet e pesquisar 7 leis universais. Vão encontrar lá muita coisa sobre as 7 leis universais. As pessoas podem pesquisar judaísmo para não-judeus. Vocês vão encontrar alguma coisa sobre isso. As pessoas podem, por exemplo, pesquisar a verdade sobre o JC, né, o Yeshua. E vão encontrar a verdade que o Talmud diz sobre o Yeshua. O que ele diz? Que foi um falso profeta, que ele subverteu a muitos, que ensinou uma falsa religião. Então, com isso, as pessoas elas podem entrar em contato com a verdade de uma outra forma. Não dependem mais da informação passada, mas depende tão somente do seu próprio empenho. Então, essa é uma característica da nossa época. O acesso ao conhecimento, ele está mais aberto. Esse acesso ao conhecimento, ele está mais difundido. O mundo inteiro, ele já está abandonando as suas religiões para seguir os mandamentos da Torá, dados pelo próprio Deus aos não-judeus. Isto é, o que hoje se chama como noaísmo, né? O caminho espiritual noético, quer dizer, os Beni Noa, os filhos de Noé, que é a verdadeira fé original da humanidade, a fé de Adam Arishon, Adão, primeiro homem, e Havá, Eva, a fé que foi a fé também, a fé de Abel, de Hevel. Essa também foi a fé de quem? Essa também foi a fé de Enoque. Essa também foi a fé de Matusalém. Essa também foi a fé de Noé. Essa também foi a fé de Shem, ou seja, de Sem. Também de Yafet, Jafé. Também de Ham, de certa forma, de Cam. Essa também foi a fé inicial, de qual o mundo foi reconstruído, da esposa de Noé, também de Naamá, não podemos esquecer dela. Essa também foi a fé de Abraão, quando descobriu sobre o monoteísmo e começou a falar e ensinar as pessoas sobre o monoteísmo. Ele ensinava o quê? As 7 leis universais. Também dos patriarcas, que obrigatoriamente tinha que cumprir as 7 leis universais, além das que ele sabia que o povo judeu ia receber no futuro. Então, era a fé também de Isaac, era a fé também de Jacob e de Jacó, era a fé também dos 12 patriarcas durante muito tempo. Era a fé de Melquisedeque, que é o próprio Shem, né? Era a fé até mesmo de Avimelech, que foi influenciado por Abraão a cumprir as 7 leis universais. Essa também foi a fé de muitas pessoas, considerado Hassidei Umot Leolam, os justos entre as nações. Por exemplo, Iov, que não era judeu, mas temia Deus, ele era um Ben-Noa. Essa também foi a fé de quem? Essa também foi a fé que Jetro, ao largar a idolatria, ele praticou. Essa também foi a fé de muitas pessoas que entraram em contato com os judeus. Muitos povos residiram com os judeus lá no Egito, e os judeus também passaram os ensinamentos para eles. E tanto que uma multidão mista saiu junto com o povo judeu. E essa também foi a fé da mãe adotiva de Moshe, de Bátia. Essa também foi a fé de Bátia, a filha de Faraó. E por aí, se a gente for contar, né? Aí vai entrar o Naamã também, vai entrar também os ninivitas que se arrependeram dos seus pecados na pregação de Jonas, que eles aceitaram as 7 leis universais. E vai entrar muita gente por aí, é verdade? Então, essa fé é a fé original.
A fé que a humanidade praticava, a fé que as pessoas... Mas durante muito tempo, teve que ficar oculta por causa das perseguições que vinham se difundindo contra os judeus. E então ficou um pouco impossibilitado de se passar isso. Bem, essa impossibilidade agora já não existe mais. Você é livre. Você é livre para escolher a fé que você quer seguir. Você é livre para escolher o que acreditar. Você é livre para escolher seguir falsas concepções ou o Deus de Israel, que também é o Deus de toda a humanidade. Você é livre. Você é livre e não precisa seguir aquilo que as pessoas te impõem. Não precisa seguir aquilo que as pessoas te forçam. Não precisa ter medo. Existem muitos como você que seguiram a verdade e estão seguindo a verdade hoje. Existem muitos como você que descobriram a verdade. Não tenha medo de estudar. Não tenha medo de pesquisar. Não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de consultar. Não tenha medo de investigar versículo por versículo. Não tenha medo de descobrir a verdade. Não tenha medo da verdade. Vá a fundo. Sonde cada parte, cada versículo. Vá a fundo. Não tenha medo de questionar, de perguntar. Se ainda, por acaso, você está pertencendo a uma certa denominação, uma igreja, um mosteiro, uma mesquita, ou algo assim, pergunte. Pergunte. Pergunte para eles. Pergunte para os seus líderes. Pergunte para eles e vamos ver as respostas que eles têm. Podemos apresentar também as nossas. Você coloca na balança as nossas respostas e as respostas deles. E veja o que pesa mais. 4.000 anos de história desde o Monte Sinai ou 2023 anos? O que pesa mais? 500 anos de protestantismo ou 4.000 anos? Isso se nós contarmos pelo Monte Sinai. Se contarmos desde Adão, 5.784 anos. O que pesa mais? 5.784 anos ou aquilo que eles estão ensinando aí em 500 anos? Ou em 2023 anos? Ou, segundo a Régira, os muçulmanos ensinam, há quanto tempo? Há 600 anos? 1.300 anos? Veja o que pesa mais. Você está na era da liberdade. Você está na era do conhecimento. Você está na era da decisão. A decisão é sua. Você não precisa acreditar porque eu estou falando. Você não precisa acreditar porque eu estou dizendo isso para você. Não. Estude, veja e comprove. Agora, não tenha medo. Não pense que você vai ficar sozinho quando você tomar a sua decisão. Nós estamos aqui e podemos te acolher. A Torá oral, ela trouxe também a revelação do conhecimento. Hoje, então, a Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, dirá que a única nação que detém um mistério em suas mãos é o povo judeu. O povo judeu, eles têm 7 chaves, o segredo da história da humanidade. Eles têm as 7 chaves, a verdade absoluta
de cada missão de cada ser humano. Como eu disse, a escolha é sua. A Torá oral ela é importante para toda a humanidade. Porque através da Torá oral, nós conhecemos a nossa missão. A missão que, se cumprirmos as 7 leis universais dos filhos de Noé, somos considerados pelo judaísmo e pelos judeus como justo entre as nações. E temos parte, junto com o povo de Israel, no mundo vindouro. Shalom, shalom a todos. Na próxima semana, estaremos divulgando a lista de aprovados. Vou passar mais uma atividade, número 4, daqui a pouquinho. E vou passar a lista de na próxima semana, na próxima segunda-feira, a lista de aprovados. 6 horas da tarde, estaremos divulgando a lista de aprovados. Então, se você não colocou suas atividades em dia, por favor, coloque em dia suas atividades. Shalom, shalom a todos. Uma ótima noite.